Olá, eu sou o Antônio Arruda e nós somos do Departamento de Divulgação do Centro Espírita Nova Luz. E estamos dando continuidade a esse livro, O Principiante Espírita. Livro importante para quem está começando na doutrina, para aqueles que já conhecem e querem reciclar seus conhecimentos. E nós estamos aqui no capítulo que fala sobre o homem durante a vida terrena. O livro de perguntas e respostas, e nós vamos avançar então nesse estudo. Então, aqui no item 116, como e quando se realiza a união da alma com o corpo? E a resposta: desde a concepção. Posto que ainda errante, o espírito fica preso ao corpo, com o qual se deve unir por meio de um cordão fluídico. Esse laço se estreita cada vez mais à medida que se desenvolve o corpo. Desde aquele momento, sente o espírito uma perturbação crescente até as proximidades do nascimento. Nesse momento, ela é completa. Então, o espírito perde a consciência e só gradativamente vai recobrando as ideias a partir do momento em que a criança começa a respirar. Então, a união é completa e definitiva. Pois bem, no momento então da concepção, já existe essa aproximação, essa ligação do espírito que vai animar aquele corpo. Isso é muito importante, a gente ter o conhecimento para entender que, então, desde o momento da concepção já existe ali um compromisso firmado daquela mãe que estará ali trabalhando para a formação daquele corpo, que animará um espírito, um irmão em evolução. Que responsabilidade. Então a gente precisa realmente ficar atento a essas questões, entendendo exatamente o que acontece nesses primórdios, nesse princípio de tudo, sobretudo porque quando necessitarmos dar a nossa opinião, a nossa impressão acerca de um tema complexo, por exemplo, como o aborto, nós, com o nosso entendimento de que existe essa responsabilidade, esse compromisso assumido da formação daquele corpo para o espírito, e com esse conhecimento, com essa percepção de que o espírito já está ali próximo daquele corpo, acompanhando a formação do corpo, que será o corpo dele um dia. Então, já existe por parte do espírito uma expectativa muito grande de ter em breve aquele corpo. Então, quando acontece a triste e lamentável situação do aborto, o espírito sofre muito pela perda do corpo. Então, é importante a gente ficar atento com isso aí. Desde o momento da concepção, o espírito já está ali. E tudo que acontece no lar, tudo que a mãe pensa e fala, tudo que o pai pensa e fala, toda a movimentação está sendo presenciada por aquele espírito. Então há de se ter cuidado sobre o que pensamos, sobre o que falamos, como agimos no momento da gestação, porque aquele irmãozinho que está ali prestes a vir está sensível a todas essas manifestações. Qual é o estado intelectual da alma da criança ao nascer? Seu estado intelectual e moral é o que era antes de unir-se ao corpo. Não vamos esquecer isso. O corpo é um instrumento, é o acessório. O espírito é pré-existente. Já vivenciou muitas existências anteriores. É um espírito antigo, todos nós somos espíritos antigos. É só o início de uma nova encarnação, de uma nova experiência. Então, o estado intelectual dele e moral é o que era antes de unir ao corpo. A gente já vem com essa bagagem toda que é acumulada ao longo das sucessivas vivências na carne. Por outras palavras, a alma possui todas as ideias adquiridas anteriormente, mas por causa da perturbação que acompanha a mudança de estado, suas ideias ficam momentaneamente em estado latente. Mas pouco a pouco vão se esclarecendo, posto que não se possam manifestar senão à medida do desenvolvimento dos órgãos. O que são os nossos órgãos do corpo físico? Né? São os instrumentos de manifestação do espírito.
Então, na medida que vai se desenvolvendo esses sentidos, o espírito vai tendo uma maior possibilidade, digamos, de se manifestar. A individualidade espiritual começa a ter mecanismos, instrumentos para poder para poder se comunicar, para poder entender o que está no retorno e interagir com a natureza e todos aqueles que estão em volta. Qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces e da instintiva aptidão para uma arte ou para uma ciência? A abstração feita da intuição? Só duas fontes podem ter as ideias inatas: a criação de umas almas mais perfeitas que outras, caso fossem criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou o progresso por elas realizado antes de sua presente encarnação. A primeira hipótese é incompatível com a justiça divina, então só a segunda hipótese existe. As ideias inatas são resultantes dos conhecimentos adquiridos em existências anteriores e conservados sob forma de intuição, a fim de servir como base para a aquisição de ideias novas. Ou seja, o cidadão que já nasce com aptidões, com habilidades e com talentos, ele não recebe isso como um prêmio diferenciado. Se Deus agisse dessa forma, privilegiando algumas pessoas em detrimento de outras, onde estaria a justiça divina? Tratando com tanta diferença aos seus filhos. Então, na verdade, não é isso. Essas habilidades, essas tendências, esses talentos que a gente traz são realmente características que nós herdamos de existências anteriores. Em algum momento lá atrás, nós desenvolvemos essas habilidades, desenvolvemos esses talentos. E quando a gente retorna para o corpo, a gente vem com tudo isso. Só o corpo que a gente troca. A nossa essência espiritual permanece. Então, a gente vê por aí verdadeiros prodígios, né, que a gente chama. Recentemente estava vendo na internet um garotinho de 6 anos regendo uma orquestra sinfônica. Outro dia também, como eu acompanho muito essa questão de músicas clássicas, um garotinho de 7 anos tocando piano lindamente como solista de uma orquestra sinfônica. E aí, com apenas 6 anos, não deu tempo nem de aprender ainda. Já traz o talento, já traz essa característica, ele já aprendeu essa encarnação, ele só está reproduzindo aquilo que ele aprendeu. E essas são provas incontestáveis da reencarnação. Como pode revelar-se gênios nas camadas sociais privadas de toda a cultura intelectual? Isso é uma prova de que as ideias inatas independem do meio que o homem é educado. Ambiente e educação desenvolvem as ideias inatas, mas não as produzem. O homem de gênio é a encarnação de espírito adiantado e que já é evoluído bastante. Pode a educação fornecer-lhes a instrução que lhe falta, mas não o gênio, caso ele não exista. Ou seja, a habilidade já vem com o espírito. Né? Ele já aprendeu isso em outra encarnação. Ele já vem, então, com essa habilidade. Desenvolve, quando chega aqui, através de técnicas, etc. Mas ele já trouxe essa habilidade, é inata. Motivo pelo qual existem pessoas que têm tanta facilidade, por exemplo, com as artes, músicas, pinturas, danças, desde tenra-idade, desde criança, já se manifesta essa facilidade. Já traz essa habilidade de outras existências, né? Porque há crianças instintivamente boas, vivendo em meio perverso, e apesar dos maus exemplos que recebem, enquanto que outras são instintivamente viciosas, posto que vivam em meio bom e recebam bons conselhos? E a resposta é a consequência do progresso moral realizado do mesmo modo que as ideias inatas o são no progresso intelectual. A resposta é a mesma. São as tendências, são as inclinações que nós trazemos conosco de outras vivências, de outras existências que estão presentes conosco na individualidade, carimbadas na nossa existência espiritual. A gente não se vê livre disso. Isso acompanha a gente durante todas as nossas existências. Então, é por esse motivo que a gente percebe isso, muitas das vezes, em crianças em muita tenra idade. Ok?
Hoje a gente encerra por aqui, convidando você que nos acompanha, que siga aqui a nossa página, que compartilhe e siga conosco no estudo de o livro O Principiante Espírita. Até a próxima.